Olá, esse é o vlog onde a gente vai comentar a segunda temporada de Bridgerton. A segunda temporada chegou à Netflix depois aí de 1 ano e 3 meses de espera e a gente finalmente vai poder assistir. Estou falando vai porque hoje, no momento que estou começando a gravar esse vídeo é quinta-feira, dia 24/3. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz em 2020, quando a série estreou. Eu vou acordar às 5 da manhã e eu vou maratonar a Bridgerton e eu vou registrar com vocês as minhas impressões episódio a episódio. Eu quero apenas fazer um disclaimer aqui, o fato de que já faz alguns quantos anos, tá, que eu li O Visconde que Me Amava, que é o segundo livro, o livro que inspira essa segunda temporada. Inclusive a Shonda soltou uma de que eles vão contar assim a história de todos os irmãos, mas não necessariamente na ordem dos livros, então vamos ficar atentos aí para as próximas temporadas. De repente a próxima a gente já vai ter alguma mudança, alguma coisa aí. Por que eu falei isso? Eu não me lembro de detalhes específicos assim da história, tá? Coisas minuciosas, e portanto eu não vou ficar muito na comparação de livro e série aqui, porque eu acho que a gente já teve mudanças na primeira temporada para que essa segunda temporada já trouxesse coisas diferentes, então é uma expectativa. Tô curiosa pra ver o desenrolar da relação deles, curiosa pra ver o impacto que as situações da primeira temporada com o Anthony tiveram nele. Foi uma coisa que foi um pouco diferente, né, dos livros. E estou curiosíssima pra cena da abelha. E é isso, tá, gente? Eu não vou ficar tipo, mas no milímetro por milímetro, como eu já fiz aqui com outras séries em que eu estava fazendo, por exemplo, uma cobertura mais oficial. Esse vai ser um vlog muito da minha reação sobre o que eu estou achando na história que a série apresentou. E obviamente vou pôr o meu senso crítico, que eu uso pra qualquer coisa, mas diferente, por exemplo, de outras coberturas de série que vocês viram aqui no canal, tinha um outro propósito, era um outro formato, tá? Então esse é um vlog de reação a Bridgerton, espero que vocês gostem. A gente se fala agora já pra comentar sobre o primeiro episódio, e eu tô muito ansiosa e espero que seja uma experiência legal que nem foi a primeira temporada. Estou curiosa pra ver esse Visconde em ação e acho que vai ser tudo, e tô curiosa pra ver o que eles vão fazer com Mrs. Whistledown nessa temporada também. O fato de que a gente vai ter a Daphne, mas não vai ter o seu esposo aqui, porque ele não voltou pra segunda temporada. Como é que eles vão organizar isso? Eu tenho algumas coisinhas pra gente analisar, além de só cuidar a presença do Anthony e da sua dama aqui, tá bom? Então, vamos lá! Nephews one day soon. I shall spoil them exceedingly. You do know that, yes? What is it? Ai. Primeiro episódio assistido, eu tô tão feliz. Nossa, que alegria poder voltar pra essa série. Então, conforto, sabe? Bridgerton. Foi mais de 1 hora de episódio, o primeiro episódio, que se chama Um Grande Libertino. E é até engraçado que esse episódio se chame Um Grande Libertino, já que o Anthony tava só fazendo o que o Anthony faz, né? Nada demais. Mas a gente ficou sabendo de várias coisas. Fiz as minhas anotações aqui pra comentar com vocês. Primeiro de tudo, a gente fica sabendo que a Lady Whistledown não tá publicando faz 1 ano, né? E ela acaba voltando bem na apresentação ali das damas, que é na hora que a Heloise tá pra entrar. Essa é a temporada que a Heloise é apresentada à sociedade. Uma coisa que eu achei bem interessante deles trazerem, levando em consideração a personalidade dessa personagem, é o peso que vir depois da Daphne tem. Porque a Daphne, como ela fala, foi o diamante perfeito. A Daphne era a filha que foi criada e gostava desse rolê, enquanto a Heloise tem um pensamento completamente diferente. Tanto que ela entra nos bailes e ela fica fugindo. E a parte que ela fala sobre as esmeraldas e acaba acertando no negócio preferido da rainha, tudo. E eu acho que a gente vai ter um embate interessante nessa temporada, que é a rainha versus Lady Whistledown, porque a gente termina o episódio, né, com a Lady Whistledown questionando o rolê do diamante, que é algo que acaba sendo plantado na Penélope, né, que a gente sabe que é Lady Whistledown, depois dos acontecimentos do final da primeira temporada, acaba sendo plantada na Penélope por causa da Heloise, que diz que quer ler coisas diferentes, né, que não quer só o mesmo report. E aí, como já tinha sido Lady Whistledown que meio que tinha forçado a mão da rainha, mesmo que ela não admita, a escolher logo um diamante, agora ela questionar o diamante, eu acho que a rainha vai ficar meio pistola, tá? O episódio acaba com isso. Então eu achei bem interessante esse embate, porque eu acho que coloca ainda mais em risco descobrir a Penélope. Penélope, que a sua família tá passando por uma situação. Eu adorei que o episódio também termina com finalmente o Lord Featherton chegando, e ele é um jovem, ele já tipo, já resolvi tudo aqui, já paguei o dote da fulaninha, já vi você de tal, e as outras ficam tudo, meu Deus, ele é jovem. Vai dar uma chacoalhadinha ali também na dinâmica. É sempre muito triste ver a Penélope falar, né? Ela tem uma conversa com a Heloise, que é onde a Heloise fala sobre carregar esse peso da Daphne, né? E a Heloise fala sobre o
fato de que ela é invisível, né? Que ninguém enxerga ela. Isso é muito triste. O Colin tá viajando aqui, ele tá na Grécia, e aí a Penélope fica escrevendo pra ele. Inclusive tem uma cena bem, bem ruim, né? Da irmã pegando as cartas, debochando dela, porque o Colin, obviamente, não é amigo dela. Enfim, a gente sabe que a Penélope tem uma queda pelo Colin, né? Então, escrever com o Colin, estar com a Heloise, ser Lady Whistledown são as coisas que fazem a vida da Penélope aqui. Eu achei bem legal que a série abriu com a Daphne, porque ela é o ponto de referência pra gente da segunda temporada, da primeira temporada, né? Depois a gente nem vê a Daphne mais. Ela tá só naquela abertura, mas já é a conexão que a gente precisa, e eu acho que vai ser legal ver eles fazendo isso ao longo das temporadas, sabe? Ver eles conectando uma coisa com a outra, sempre puxando o personagem anterior pra entregar. E aí a gente tem a grande situação dessa temporada, que é Anthony precisa casar. Eu adorei a primeira interação dele com a Kate, deles cavalgando e dele chamar a atenção dela. De não ser uma coisa que já começa com um tropeço, que já começa com uma coisa negativa. Não, ele chama a atenção dela positivamente inicialmente, né? E aí é depois que ela ouve a descrição dele pra uma esposa, que ela fica tipo, não, você não pode chegar perto desse cara porque não vai dar certo. E aí, obviamente, ao a rainha declarar Edwina o diamante da temporada, o Anthony vira seus olhos inteiramente pra Edwina, e aí é quando ele também fica sabendo que a Kate é a irmã. Aí a gente tem uma situação aqui interessante, que é... antes de eu falar sobre essa situação interessante, a cena da perseguição a cavalo e do rolê, eu achei ela muito boa, porque a gente saiu de uma cena em que mostrava o tédio do Anthony. Ele, tipo, entrevista, assina documento, faz contabilidade, vê jurídico, cuida das coisas da família, vai de noite no prostíbulo, entrevista, coisas da família, prostíbulo, entrevista. E aí, numa das vezes que ele encontra a Kate cavalgando. Então é como se fosse uma coisa completamente inesperada no meio da rotina dele. Então eu achei bem legal essa introdução. E aí, o que eu falei que eu achei interessante dessa temporada é que a gente vai ter essa coisa em volta da família Sharma, né? Aparentemente a mãe dessa família tava num período ali de encontrar o seu parceiro, e ela acaba abandonando a temporada pra se casar com um caixeiro, e elas vão pra Índia. Esse era um cara que aparentemente era pobre, tava fora do círculo social, foi algo que chocou a sociedade. A rainha tem um certo rancorzinho, um certo receio a respeito disso. A família dessa mãe, a gente descobre depois através da Lady Dunbury, né? Eles estão ruins de dinheiro, e aí a família da mãe põe que eles vão ajudar elas, né? Tanto a Kate quanto a mãe, desde que a Edwina faça um casamento com a nobreza, que foi o que a filha deles não fez, né? Que foi o que a mãe delas não fez. Então existe um outro motivo ali pelo qual a Kate, ela ter nascido fora do casamento oficial. A filha legítima é a Edwina, né? Esse é o motivo pelo qual ela treinou a irmã, porque a irmã é a salvação aqui, mas que ela não quer que a irmã saiba, porque ela ainda quer que a irmã escolha uma pessoa que ela goste e que seja uma pessoa adequada. Então a gente tem essa situação aqui rolando, e é isso, assim, eu achei bem bom esse primeiro episódio, gostei que foi um episódio longo, espero que todos sejam. A abertura tá belíssima, eu não tenho certeza se mudou a abertura ou não, eu não me lembro de ter reparado muito na abertura na primeira temporada, mas ficou bem bonita. E a gente viu que a costureira também, que tinha um rolê com o Benedict, deu uma dispensada nele, então a gente tem algumas dinâmicas. E tinha o cartãozinho da peça lá da ex-amante do Anthony também, que ele tá com fogo. Tem vários detalhezinhos, assim. A gente tem a trilha sonora de novo, legal, com as músicas no instrumental. Então, assim... Aí a gente foi introduzida ao Newton, que tá deixando a Lady Dunbury em pânico, subindo nas coisas dela. Ai, o cachorro é tudo. O cachorro é tudo. Eu acho que a gente setou nesse episódio várias coisas legais, que é ver o embate da Kate com o Anthony, que esse Lorde vai fazer, como a rainha vai se comportar com esse rolê da Lady Whistledown, entender como vai ser o comportamento da Heloise nessa temporada, né? Porque ela é uma personagem que eu acho que tem coisas pra entregar pra gente, mas o arco dela é diferente nos livros, então tô curiosa pra entender, assim, sabendo como ela arruma o marido dela nos livros, como é que eles vão trabalhar isso dentro dessa temporada, sabe? Então vamos ver o que tá acontecendo, e também gostaria de ver um pouquinho mais, assim, sobre os outros Bridgertons também, né? Principalmente as crianças ali, eu acho que às vezes podia ter uma ceninha ou outra que mencionassem eles, porque daqui a algumas temporadas eles vão ser as pessoas que a gente vai acompanhar, então nos livros também é assim, a gente não fica sabendo tanto às vezes sobre os outros quando a gente tá focado num, mas como a gente tá vendo eles ali, talvez em algum momento eles se tornem os protagonistas, eu acho que é importante que pelo menos uma coisinha ou outra sobre cada
um. E, por exemplo, a filha mais nova já teve, tipo, uma fala divertidinha nesse primeiro episódio, assim. Então eu acho que é importante dar umas pinceladinhas. E é isso, eu vou ver o segundo agora. E por enquanto eu tô empolgada. São, deixa eu ver, 5 e quanto? 5h42 da manhã. Eu achei que estreava 5, tá? E entrou às 4 no catálogo da Netflix. Então eu perdi um tempinho aí antes de começar. Segundo episódio, tá? Que se chama Foi Dada Largada. É um embate entre a Kate e o Anthony, né? É um tentando driblar o outro. Eu adorei a cena da corrida, porque mostra que eles têm coisas em comum e acaba até enganando ele, né? Porque depois tem a cena dele comprando um cavalo pra levar. E a Edwina chocada que ele levou um cavalo, achando que ele tinha comprado o cavalo pra irmã, quando na verdade era pra ela. E aí eu achei muito interessante, né? Eu só fiquei um pouco triste com o fato de, tipo, ele ter chamado um cara pra se interessar pela Kate, porque eu acho que seria legal, de alguma forma, ver outra pessoa interessada nela. E essa... Enfim, essa situação dos dois, não... talvez ele se dá por conta um pouco disso. Até pra derrubar um pouco essa coisa dela de que ela não quer casar, que ela quer ficar sozinha, que ela estaria no jeito dela, mas é que ela acha que é muito mais porque ela não pode e não que ela não quer. Essa sensação passa. Inclusive, ela tem uma conversa muito boa com a Lady Dunsbury, depois que o Anthony consegue lá driblar ela na festinha que elas estão dando ali, né? E ela sai exasperada, e aí ela faz uma comparação, né? Que a Lady Dunsbury tá feliz, e ela fala, bom, mas eu vivi, né? Eu vivi coisas e agora eu estou assim porque tive essas oportunidades. É um episódio muito desses embates e tem uma partezinha no final onde o Anthony dá uma olhadinha pra ela e a mãe Bridgerton dá uma olhadinha, e eu acho que a mãe Bridgerton já deu uma sacada no que tá rolando, porque ela é muito esperta. E eu acho que agora ele vai ficar cortejando a Edwina e a gente vai ver outros tipos de interações até ele se dar por conta, né, de que ele gosta da Kate, e não da irmã dela, né? A gente tem o Colin de volta, e aí tem uma conversa muito horrível entre ele e a Penélope, onde ele fala, tipo, eu abdiquei as mulheres. Daí ela fala, eu sou uma mulher. Daí ele fala, não, você é minha amiga, você é a Pen, você não conta. Que absurdo. Nossa, o Colin errando rudemente. Aí a gente descobriu que aquele cara lá do outro... Da primeira temporada que lutava, né? Ele abriu um salão ali pros homens jogarem, conversarem, enfim. E aí o Benedict tem uma conversa com um pintor, né? Tá falando sobre ele, sobre arte. A gente sabe que é uma paixão, né? Do Benedict. Eu não sou muito fã desse personagem, porque eu não gosto muito do livro dele, apesar de ser um queridinho aí. Inclusive, eu acho muito engraçado, porque o nome, se eu não me engano, é um Perfeito Cavalheiro, e tudo que o Benedict não é naquele livro é um Perfeito Cavalheiro, mas enfim. A gente teve a Heloise se aproximando um pouco mais, na verdade, dois momentos aqui. O primeiro foi o fato de que ela percebe que a gráfica, e aí ela vai até a gráfica. Eu achei muito legal esse momento da gráfica, porque a Heloise, ela confronta tanto o cara que leva ela, quanto o cara da gráfica. Ambos olham pra ela de um jeito diferente, porque ela se impõe. Então eu achei interessante a série mostrar isso. Gostei também da conversa que ela tem com a Kate, né, que já mostra um... tipo assim, não segura contra mim o fato do Anthony ser meu irmão, porque eu não tenho culpa. Esse garoto. E aí ela repara também na letra K, e aí a Penélope vai atrás de comprar uma letra K nova pra gráfica do cara. E é como o episódio termina, né? Ela tá lá e aí de repente ela topa com a costureira. Só que é engraçado, né? Porque a roupa que ela usa pra se disfarçar quando ela vai entregar as coisas da Lady Whistledown, que soneira que eu tô. Não é nem um pouco discreta, né? Azul, super vibrante. Enfim, vamos ver o que isso vai rolar. A rainha também tá com um monte de ficha lá, porque ela meio que botou uma missão na diamante dela de sinalizar algumas pessoas que tivessem conversado com ela e tal, atrás de coisas. E a Penélope tá nessa lista. A gente também teve o casamento, né, da Philippa Featherington. E esse cara, eu tava até conversando com a Joy, porque a gente tá assistindo juntas, né? Ele... eu não lembro de onde é que veio o dinheiro dele, qual é a história desse cara, eu não me lembro. Mas ele tá ali meio cortejando algumas meninas, mandou um colar pra aquela que é insuportável, aquela loira que é insuportável, enfim. Então, assim, o primo Jack, como a Penélope chama. Então esse foi um episódio bem de confronto. Eu acho que muda um pouco o tom agora pro terceiro episódio, já que a Edwina bateu o pé com a irmã a respeito do Anthony. Eu acho que agora ele vai efetivamente ter a oportunidade dele de cortejar a Edwina, e aí ao cortejar a Edwina ele vai ficar mais perto da Kate, e ficando mais perto da Kate ele vai
começar talvez a perceber que ele tá tendo ele tá focando em coisas erradas, né? E queria fazer aqui um highlight pra mamãe Bridgerton, porque ela tem uma cena bem legal no começo, aí depois no final essas olhadas dela e esses jogos que ela faz eu acho que são muito bacanas. E a Lady Dunbury também tá muito, muito bem nessa temporada. Ela apareceu consideravelmente porque ela tava ligada, né, ao Duque na primeira temporada, e aqui ela tá ligada a Kate e a Edwina. Mas ela tem boas conversas com todas as pessoas. Ela tem boas conversas com a Bridgerton mãe, ela tem boas conversas com a rainha, ela tem boas conversas com a Kate, ela tem boas jogadas, assim, de insights. É uma personagem bem legal de acompanhar. Os episódios estão bem compridos, assim. Esse passou mais rápido, acho que esse foi um pouco mais curto, mas eu tô gostando bastante por enquanto, tô achando bem interessante, e eu acho que vai ficar mais divertido agora, que, por exemplo, a cena que acho que a Kate e o Anthony vão ter mais oportunidades de confronto agora que ele vai estar rondando com mais certeza, né? Porque a cena da corrida em que eles ficam trocando sobre o cavalo, a cena lá da festa onde ela confronta ele porque ele falou as coisas, né? E são as melhores cenas, né, das interações dos dois. Então, acho que a gente vai ter mais oportunidade de ver isso agora. Episódio 3, Obsessão. Esse eu acho que, junto com o episódio da última temporada que a gente viu o Duque sendo maltratado pelo pai, eu acho que esse foi um dos episódios mais fortes de Bridgerton. Eu fiquei muito, muito, muito triste com os flashbacks. E eu acho que é importante pra gente reparar uma coisa, que é, a gente sempre comenta e nota o quanto a Viscondessa, né, a Lady Bridgerton, bem humorada, e ela tá sempre de olho nos filhos, e tá sempre ali como a guardiã dessa família. Ver ela numa situação de completa vulnerabilidade, luto, sofrendo por esse amor que ela perdeu, porque ela teve essa oportunidade de viver essa história de amor, é algo muito tocante, assim, pelo menos pra mim foi. Eu acho que a cena que mais me emocionou foi a cena depois, assim, que é o último flashback, né, quando ela tá vestida de preto, sentada no sofá, e o Anthony chega e fala pra ela, né, diz que ela parece melhor, e ela fala que ela gostaria que a Hyacinth, que é a última filha, né, a bebezinha que ela dá à luz, tivesse matado ela pra ela não sofrer com essa dor. E aí depois o Anthony usa isso contra ela, né, a hora que eles estão sentados na lápide, né, e ele fala que o que ele não quer amar pra ele não ser a causa da dor, como a morte do pai dele foi pra ela, né, pra ele também, porque ela pelo menos teve a oportunidade de sofrer enquanto ele precisou lidar com as outras coisas. É claro que essa não é uma comparação justa, mas é um peso que ele carrega, né? Eu acho que esse foi um bom episódio de construção do Anthony, porque a gente vinha de uma visão dele só ser esse libertino arrogante e de muitas vezes ele colocar esses traços de personalidade na frente. Não é isso. Ele colocar esses traços na frente da personalidade dele. E aí a gente tem eles ali naquela casa de campo, então, onde eles vão dar ali um evento. E eu gosto muito da Daphne nesse episódio. Ela tá de volta e ela percebe o irmão não tá com os olhos na charma correta, e ela tenta meio que induzir ele a entender a hora que ela fala sobre os sentimentos. E aí ele acaba também travando na hora de fazer o pedido, né, no jantar. Deixa a Edwina muito triste, mas eu acho que é uma sinalização, assim, tipo, ele não consegue, por mais que ele diga que ele não queira ter esses sentimentos, ele tá começando a ter. Eu adorei o jogo. A hora que eles caem... E é muito legal ver as cenas de confronto que os dois têm, e as cenas engraçadas, e no quanto, por exemplo, nesse ambiente, que é um ambiente de espontaneidade, a Edwina não se sai bem, porque ela foi treinada pra certas coisas. Você tem que deixar a sua personalidade, o seu bom humor, enfim, se sobressair. Ela tava muito preocupada com a postura dela, com o vestido dela, com o jeito dela se comportar ali, pra ele não deixar de gostar dela, tanto que ela fala sobre isso, né, que ela devia ter errado alguma coisa quando ela tá triste porque ele não fez o pedido. Enfim, ela é uma boa garota e ela não tem culpa dessa situação que ela tá metida, mas ao mesmo tempo ela não consegue nessa situação mostrar de verdade a personalidade dela, né, porque ela não consegue expor essa espontaneidade. Mas essa foi uma cena boa dos dois despencando, e aí tem a lápide do pai, né, que desencadeia toda uma situação. As conversas Daphne, Sharma, Eloise são todas muito boas. A Eloise perguntando, né, a Kate se ela... como era pra ela, né, ser uma mulher solteira de 26 anos. Que pra essa sociedade é algo pior que a morte, né. Outra cena que eu adorei desse episódio foi as duas ouvidas atrás da porta, a Lady Bridgerton e a Downsbury.
Eu achei tudo. A mãe Featherington querendo casar a filha com o Jack, ridículo. E aí a outra mulher lá, aquela que a gente já não gostava da outra temporada também, de novo no meio da função. Acho que um highlight desse episódio é o Colin com as drogas dele, que na verdade vão parar no Benedict. Eu achei tudo. Ele foi aceito na escola de arte, né? Então vamos ver como é que isso vai se desenrolar dentro da série. Acho que outro highlight dessa temporada foi a Lady Whistledown se revelando, então, né, pra costureira e pedindo ajuda dela. Acho que pode ser uma boa dupla a se formar ali. Acho que pode gerar um contexto interessante, porque afinal de contas é bastante coisa pra Penelope lidar no contexto que ela tá ali. Ela acaba ficando muito limitada. E aí a gente tem a cena da abelha, né? A cena da abelha que encerra o episódio. Eu confesso que eu não sei se eu gostei da cena, tá? Eu fiquei um pouco assim, tipo, eu não sei se eu... Não sei, eu acho que na minha cabeça eu tinha imaginado de outro jeito. Talvez o que tenha me tirado um pouco da vibe ter sido a trilha sonora. Porque os personagens, a condução da cena e a trilha, parece que eles não estavam, tipo, na mesma... Uma trilha, assim, com esse tipo de, tipo... frequência, que normalmente gera um impacto, normalmente ela é usada com um jogo de câmeras que combine. Eu não necessariamente acho que combinou aqui, então eu não sei, eu achei a cena meio estranha, então eu não sei. E era uma das cenas mais emocionantes da temporada, né? Então, não sei, eu vou deixar sentar assim, mas a primeira impressão eu tava esperando um pouco mais dessa cena. E aí eu queria comentar uma coisa que eu reparei. Quando eles chegam nessa propriedade, a Kate tá olhando e ela vê as vinhas, né, tomando conta da parte de cima da propriedade, e fica super bonito, elas caindo, assim. E aí depois tem um take, logo depois que acaba o jogo, que vira o dia, e o Anthony tá sentada com a Edwina no sofá, e ela começa a falar sobre os livros. Antes dessa cena começar, a gente tem um take de cima da propriedade. Nesse take de cima não tem nenhuma vinha na casa. Coisas que eu reparei. Mas é isso, eu acho que esse foi um bom episódio de construção de caráter do Anthony. Eu gostei muito das cenas de flashback, e achei que foi um episódio com um contraste interessante dessa tristeza e dessa coisa desse luto que ele carrega, desse fardo que ele carrega. E assim como o episódio 2 foi interessante pra mudar o tom, eu acho que agora a gente também tem uma mudança de tom, porque essa cena dos dois juntos, e eu acho que o fato do Anthony ter saído tão doido e ter percebido o impacto que, por exemplo, talvez aquela perda pra ele de uma pessoa que ele nem sabia que importava, ele não tinha percebido que importava tanto pra ele, como talvez ele tenha percebido aqui com a Kate nessa cena. Eu acho que vai balançar as coisas e eu acho que a gente tem uma nova virada aqui. E isso tá sendo legal de acompanhar nos episódios, sabe? Essas viradas de situação dos personagens. E eu espero que, assim como na primeira temporada a gente teve um tempo de acompanhar o casal, eu espero que aqui a gente tenha também, né, de ver o Anthony e a Kate, porque eles são excelentes juntos, né? Eu espero que a gente tenha esse tempo dentro da temporada para ver. You know nothing, Jon Snow. Sabe o que é engraçado? Já amanheceu e eu sigo no escuro. Vou ter que dar um jeito na minha vida. Mas assisti o episódio 4, que se chama Vitória, tá? E esse é um episódio meio buzzkill, assim, porque ele é o episódio que o Anthony e a Kate entendem que eles estão sentindo uma coisa pelo outro, mas como tudo que o Anthony quer é não ter um relacionamento de amor, ele resolve então pedir a Edwina em casamento, o que não faz nenhum sentido, sim, mas é o que o Anthony faz aqui. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma outra situação rolando, que é o negócio da família Featherington, né? A mãe arma ali Jack ser pego com Prudence lá no negócio de laranja, e aí ele tem que casar. Só que aí ele acaba revelando que, na verdade, ele tava atrás da outra porque ele tá precisando de dinheiro, que as minas dele são um fracasso. E aí fica aquela coisa de tipo, tá? Fica aquela insegurança no ar meio pra todo mundo, assim. Mas a gente tem umas cenas bem impactantes, bem intensas, eu acho, né? Na verdade, que são, tipo, a cena da Kate e do Anthony na caçada, a cena da Kate e do Anthony na dança, a cena da Kate e do Anthony na biblioteca. As duas, na verdade, né? Que ela vai pegar o livro de noite e aqui eles quase se beijam e a Daphne entra. E a Daphne tá sendo bem instrumental, assim, nessa temporada pra ter essas conversas com o Anthony, né? Porque meio que o jogo vira aqui. No primeiro livro, como ele era o mais velho, né? E ele segue sendo, obviamente, mas ela já tá casada e ele não. Então ela entrega pra ele uma situação, né? Uma apresentação da situação aqui, acaba saindo pelo outro lado, né? Porque
que o que ela buscava, que era essa relação de amor, pra ela é tão importante, pra ele é o contrário. E a gente tem uma outra coisa aqui, que é a cena da Marina, a senhorita Thompson, que agora é a senhorita Lady Crane, e a gente vai conhecer um pouco melhor o Philip. Esse é um arco interessante, porque ele é super importante pra outra personagem no futuro. E esse foi um dos arcos que foi questionados da primeira temporada, porque a gente acaba tendo um envolvimento ali dos personagens que nos livros ele não acontece. Então, eu fico pensando, assim, sobre o fato de que... Enfim, eu não vou entrar em spoilers do livro, do que acontece no livro, mas tem uma cena específica que o Colin vai lá, né, e ele acaba questionando ela sobre a felicidade dela. Sir Philip, ele gosta de flores, e eles acabam conversando sobre a Grécia e tal. Mas a cena em que a Marina manda o Colin embora parece muito uma cena de despedida. E eu achei até que foi interessante pra botar, tipo, um ponto final nessa situação. E quando a gente ouvir falar sobre esses personagens novamente, talvez já seja pra ver eles na configuração que a gente viu nos livros. Então precisava amarrar isso aí. E a Marina, inclusive, menciona a Penélope, né? A Penélope e o Colin, tipo, a Penélope. O que está rolando? Então, isso. E a gente também vê aqui o novo sistema da Lady Whistledown. Assim, são 2 episódios bem anticlimáticos, tá? O 3 e o 4. O 3 porque é um episódio muito triste. E o 4 porque é um episódio que deixa um gosto amargo na boca, por a gente ver que claramente o Anthony tá tomando as decisões contrárias às que ele precisa tomar. E com isso ele vai machucar algumas pessoas ao longo do processo, né? Teve uma conversa bem boa da Lady Danbury com a Kate, né? Também. Que é a cena da... Ela fala que ela precisa ser honesta com os sentimentos dela, que ela precisa conversar com a irmã. A irmã ainda não sabe do rolê da herança, né? Do fato de que ela parte do processo dela casar bem ali é por causa dessa requisição da família. Então tá faltando um pouco de... Na verdade é isso, sabe? Tá faltando honestidade de todas as partes aqui. Tá faltando honestidade do Anthony, tá faltando honestidade da Kate, tá faltando honestidade das pessoas mostrarem quem elas são, né, e o que elas esperam aqui com essa situação. E essa luz azul me faz muito mal. E isso, muda a televisão pra uma coisa mais quente, pra ficar mais agradável, tá? 9 da manhã já, e vou começar o 5º episódio agora. Mas eu tô gostando, assim, da temporada. Eu acho que essa é uma temporada com mais sentimentos misturados e a temporada anterior da Daphne, sabe? Porque eu acho que o Anthony, ele é um personagem um pouco mais complexo, sabe? E aqui é interessante porque ambos são complexos, tanto a Kate quanto o Anthony. Na outra temporada, a Daphne, ela se apresentava de uma forma... Ela era, tipo, a candidata perfeita. Então, os enredos em volta dela, eles eram bastante supérfluos. Enquanto quem carregava, né, era o Duque. O Duque tinha os mistérios. O Duque era quem recuava. O Duque era quem não queria se envolver. O Duque é que fingia. O Duque é que tinha o trauma. Agora a gente tem uma temporada onde a gente tem 2 pontas que são interessantes. E a gente não necessariamente quer ver a Kate porque ela é bonitona e tem uma alma sexy, apesar dela ter, né? Mas essa era muito uma visão também de quando a gente viu o Duque, né? A gente ansiava por ver o Duque por causa de vários atributos dele, que eu acho que a gente anseia conhecer mais a história da Kate, ouvir mais a Kate, ver a Kate em cena por causa das interações, por causa da conexão dela com o Anthony. Então são sentimentos diferentes nesses pares. E a gente tá tendo também algumas cenas interessantes com a Eloise. Acho que elas podem não parecer tão importantes assim nessa temporada, ou parece que talvez a personagem esteja jogada, mesmo que seja ela que esteja também na situação, mas eu acho que é por um motivo. A hora da Eloise ainda vai chegar. Querendo ou não, essa temporada tá construindo outras coisas pra esse arco dela. Quem entendeu, entendeu. Tá? Então, eu acho que ela vai ter a hora dela e não é agora ainda, tá? Mas esses primeiros passos dela questionar a mãe, dela sentir essa coisa com relação a Daphne, eles são importantes também pra essa construção, cara. Então... é isto. O 5º episódio, eu vou tomar meu café. De repente, o próximo update eu vou estar no outro local, vou ter tirado meu pijama ou não. Vamos ter que observar, porque eu tô com bastante sono, na verdade. Ó, eu penso que já começa a bocejar. Sabe quem é que tá com sono também? Esse gato, ó. Eu tô com sono, pessoal. Essa mulher levantou de madrugada, o que tá acontecendo? Eu tô mimindo. Escondi até minha cara. Falei pra vocês que eu ia dar a volta por cima. Dei a volta por cima, tá? Esse foi um episódio... Essa temporada tá bem mais tensa que a última temporada, né? Eu tô achando bem mais tensa.
Esse foi o episódio Um Destino Inconcebível, episódio 5. E é o episódio em que a gente tem a cena do anel trancado na mão e é a cena que a gente recebe a família, os Shenfield. E aí tudo é desvelado no jantar, né? Eu achava que a mãe sabia do acordo, que não era só a Kate que tava segurando esse segredo, né? A Kate e a Lady Dunbury. Mas a princípio não sabia. Obviamente a irmã fica chateada, o Anthony fica chateado, mas isso também acaba virando um catalisador pra ele confessar os sentimentos dele pra ela. E aí ela entende melhor o que ela sente também, mas aí quando ela vai conversar com a Edwina fala que ama o Anthony. Aí o episódio acaba com ela cavalgando em direção ao Anthony e com ela indo na cavalgada dela e implorando pro Anthony casar com a irmã. E essa foi um episódio em que a gente teve uma conversa bem legal entre a Lady Bridgerton e o Anthony, né, porque ela fala então sobre que ele deveria prestar mais atenção no que ele tá sentindo, o fato de que ela vai ficar desapontada se ele tomar essa decisão errada, mas que o pai dele também ficaria desapontado. Golpe baixo, hein? Golpe baixo. E do outro lado a gente tem a Kate. A gente tem a cena do lago também, que é muito boa, né? Que é a Kate sendo meio cortejada ali por aquele amigo do Anthony do segundo episódio da corrida. E aí tem a cena do barco, e que ele tropeça no cachorro e cai na água, que é muito boa, muito, muito boa. E o plano da Kate é voltar pra Índia, né? Então ela quer casar a irmã e voltar pra Índia e ter uma vida um pouco mais independente, se tornar uma governanta. E só que, assim, essas coisas não estão encaixando, né? Inclusive tem uma conversa que ela tem com a Lady Dunbury, que é muito boa, né? Que é... Ela fala que na vida, sempre que uma mulher, quando uma mulher ela é deixada com algo, é sempre com ela mesma, né? É com a gente que a gente precisa contar. A Lady Dunbury já entendeu, todo mundo já entendeu aqui, menos os dois, e a Edwina, né? E assim, a gente tá indo pro episódio 6, são 8 episódios, então tem mais 3 episódios. E vai acabar. E eu espero que esse próximo episódio seja o episódio em que as coisas já, tipo, quebrem, entendeu? Houve esse rolê, porque eu não quero ficar... Eu quero ver os dois juntos. Eu não quero ficar vendo essa dança de cadeiras que eles estão fazendo, sabe? E aí tem uma outra coisa. Tá saindo numas incursões, né? E ela acaba chegando lá naquele local onde tá tendo aquela discussão das mulheres. E aí ela encontra o Theo, que foi aquele menino que ela tinha conhecido antes. E aí... No final do episódio, ela volta pra conversar com ele. Então tá rolando um flerte ali, que não sei nem se a Eloise entende. Mas a Penélope tá rastreando ela, né? Ela tá desconfiada e não tá satisfeita com o fato da Eloise estar tão perto do lugar onde ela pode ter o segredo dela revelado, né? Então a gente tem tudo isso. Eu acho que esse foi um dos episódios que eu menos gostei de todos, tá? Os 5. Eu acho que o 3 talvez sejam os meus favoritos até agora. Que eu achei o primeiro episódio ele tem um sentimento diferente de todos os outros episódios. Que é um sentimento de alegria e excitação por nos trazer de volta pra essa série. Que foi uma série que comoveu tanto a gente na primeira temporada. E aí o resto dos episódios são episódios mais intensos, com sentimentos diferentes. Cada um deles tem sentimentos diferentes, né? Só que eu gostaria de retomar essa excitação logo e parar de sofrer. Tá, eu não tô assistindo Bridgerton pra sofrer. Eu tô assistindo Bridgerton pra confortar meu coração. Eu preciso desse conforto do meu coração e eu não tô tendo. Eu não tô tendo. Tá? Netflix, Shonda, vocês me prometeram. A gente tem o Benedict lá também se envolvendo com a moça que modelo e depois ele descobre que tá pintando também e aí tem uma cena deles indo pra cama, né? Então assim, é uma temporada que parece que tá preparando o terreno pra mais acontecimentos do futuro, do que a gente necessariamente viu acontecer, por exemplo, na primeira temporada. Essa é a sensação que eu vejo pelo arco do Benedict, pelo arco do Colin, pelo arco da Eloise. E se o 8 não for fofo, eu não sei o que vai acontecer, né? Pelo amor de Deus. Como eu falei pra vocês, tem um tempo que eu li esse livro, tá? E eu tava muito confusa sobre todo esse rolê do quanto esse casamento tava indo em frente, noivado e blá blá blá. Eu tava, gente, mas na minha cabeça isso não tinha ido tão longe. E definitivamente não foi. Mas assim, eu acho que a série trouxe uma sensação de perigo que o livro não traz. E a gente ainda tem 2 episódios pra ver o que vai acontecer. Porque esse episódio 6, que se chama Escolhas, ele é o episódio do casamento. Do suposto casamento. Então tá ali, a rainha fez todo o auê, tá todo mundo se preparando. Daí todo mundo tem aquelas conversas decisivas. Mas o Anthony tá lá no altar. E aí no altar começa a ter alucinações com a Kate.
E aí, enfim, a gente tem toda aquela situação, mas a gente tem a Edwina tomando a situação nas próprias redes. Eu confesso que talvez essa seja a única parte da série que eu não gosto até agora, tá? Mas eu acho que depende de como vai ser trabalhado nos próximos episódios. Porque assim, ela fala, ai, você que toma as decisões por mim, você que tinha todas as respostas, você que fazia não sei o que, você que fazia não sei o que. Mas não é como se ela exprimisse muita reação, muito combate, muita opinião antes. E isso não era um problema de Kate, entendeu? Isso é um problema dela. Ela precisou ser confrontada com o próprio papel de boba pra ela perceber que ela precisava tomar as rédeas da própria vida. Então eu não gostaria que nos próximos episódios a relação das duas estivesse estremecida, porque elas têm uma relação legal enquanto irmãs, né? O fato da Kate ser minha irmã e tal, ter protegido ela durante esse tempo todo. Então eu não gostaria que isso fosse uma briga dentro da série, tá? Quando, aparentemente, alguém da produção da Netflix falou sobre um triângulo amoroso e aí a galera entrou em pânico, e eu acho que era sobre isso. Acho que era sobre carregar essa situação do Anthony e da Edwina muito longe na série. Então, assim, eu acho que tem o ponto positivo e tem o ponto negativo. O ponto positivo é que dá uma tensão muito grande, porque até quase o final do episódio pode ser que dê errado, né? Ou seja, que ele case com a pessoa errada, mas ao mesmo tempo eu não queria que essa decisão narrativa estragasse a relação das irmãs. Então eu acho importante que nos próximos episódios a série mostre que isso não foi o caso, tá? Seja lá como é que vão trabalhar agora essa situação. Mas eu não gostaria que isso acontecesse. Mas a gente tem 2 episódios, sendo que o próximo set se chama Harmonia, então vamos ver o que vai acontecer. Mas principalmente tem uma outra coisa que me abala, mas que no livro eu acho que foi assim também por um bom tempo, que é que nem na cabeça do Anthony, nem na cabeça da Kate, a opção, quem sabe nós dois casamos, é uma opção. Tanto que ela tá, tipo, se despedindo dele, que vai embora, não sei o que lá. E aí eu fico, gente, vamos se acalmar. Mas enfim. Então, no que diz respeito a esse assunto, eu acho que eu só vou conseguir formular uma opinião bem certinha depois que a série acabar, ver as consequências. Aí o que mais que a gente teve nesse episódio? A gente teve mais um confronto da Daphne, a gente tem um primeiro diálogo entre a mamãe Bridgerton e a Dunbury, que é um confronto. E aí depois a gente tem as duas dando risada sobre o que aconteceu. Elas são ótimas, eu tenho certeza que elas vão ainda confabular muito nessa série nas próximas temporadas. A rainha, ela tá pistola, mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem aquela cena do rei. Uma cena muito triste, porque ele tá todo debilitado. Querendo ou não, aquela situação fragiliza ela. Não só por ela ver ele daquele jeito, mas por saber que outras pessoas viram ele daquele jeito e que podem usar isso contra ela, se quiserem, né? Mas depois ela tem uma conversa bem legal com a Edwina, onde ela fala sobre achar que ela precisa interferir porque aquela é uma decisão que a Edwina precisa tomar, sabe? Ela entende o conceito de amor, mesmo que ela seja durona, mesmo que esteja com a reputação também dela em jogo ali, nesse duelo que ela tá travando com a Lady Whistledown. Mas ela viveu o amor, ela ama o rei, né? Então ela entende o peso disso e ela não força a mão dela em cima dessa situação, que eu achei bem legal. Uma coisa que eu preciso ressaltar aqui, tá? Me incomoda a falta de noção da mãe a mãe Sharma aqui, me incomoda. Ela não percebe nada, ela não sabe de nada, ela não tem presença dentro da história, ela não se manifesta. Sabe, pra uma mulher que se dispôs a desafiar toda a sociedade pelo amor, ela não palpita nessas relações das filhas, ela não vê. Todo mundo viu as trocas de olhares, os papapá, menos essa mulher. Então, assim, eu achei bem fraco esse papel, tá? E acho que era uma coisa que podia ter sido feita um pouco melhor, elaborado um pouco melhor, né? Aí a rainha trama um plot pra tentar descobrir a Lady Whistledown, e aí acaba que eu acho que no final ela recebe o papelzinho ali, contando que talvez seja a Eloise. Então eu acho que a gente vai ter a rainha fazer alguma movimentação contra a Eloise, especialmente porque ela tá na temporada dela, né? Mesmo que ela não esteja se esforçando muito. E o que é o Jack cantando a mulher? O que é esse cara cantando a mulher que vai ser a sogra dele? Mas assim, ela não faz nada certo, aparentemente ele também não é flor que se cheire, então assim, não podia ter uma dupla mais dinâmica. E aí uma coisa que eu fiquei pensando é:
quanto será que deve pesar aquele cabelo que a rainha tá usando, né? Aquelas perucas gigantes que ela usa, deve pesar muito. E eu tava reparando na hora que ela tava conversando com a menina, ela move a cabeça dela com movimentos tão fluidos que parece que aquele cabelo todo não tá pesando nada na cabeça dela, mas certeza que aquilo pesa. A não ser, apesar que pode ser tudo oco, né? Pode ser super oco. O cabelo só em volta de uma estrutura deve ser, né? Não deve pesar tanto. Enfim, eu fiquei muito pensando nisso. E aí, finalmente, no final, a gente tem o beijo de Anthony e Kate. E aí, agora tem que ver onde é que vai dar, sabe? Essa situação. Ele, como um cavalheiro, ao beijar ela, ele falou muito sobre isso, né? E ele se conteve muito durante a série. Então, tem que ver onde é que vai dar essa situação. A Heloise tá meio apaixonadinha, né? O que é estranho. E eu fico curiosa pra ver onde é que isso vai dar. Mas, assim, o episódio abriu com uma cena que eu achei bem legal, que foi um ritual da cultura indiana, né? Das três ali, pré-casamento. Eu achei bem legal. Achei bem legal que a série mostrou isso. Até a hora que a própria Divina confronta, né? O rei, ele fala, vocês passaram por muitas coisas pra poder viver esse amor, né? Pra ter esse enlace, né? O fato de, tipo, o plot ao redor deles terem se tornado um casal. Então, eu acho que a série usa essas oportunidades bem, assim, pra mostrar esse tipo de representatividade que é importante. E mesmo que não vá ser, tipo, um longo diálogo dentro, a gente teve vários pequenos momentos, assim. O momento que a Kate faz o chá, por exemplo, que ela tem uma bolsinha com o chá que aparentemente ela trouxe. Os braceletes que ela traz da mãe dela. Esses pequenos elementos, assim, alguns elementos que são distintos. É isso, vamos assistir o 7º episódio e ver se finalmente a gente tem amor, romance e coisas fofas, por favor. Amor, romance e coisas fofas, por favor. Por favor. Eu tô acordada desde as 4h15 da manhã, eu quero amor, romance e coisas fofas. Tá, vamos lá, episódio 7. Que se chamava Harmonia, né? O que eu falei que eu não gostaria que acontecesse foi exatamente o que aconteceu. As duas irmãs brigando, a Edwina metendo bronca e botando toda a culpa em cima da Kate. E sim, é frustrante e tal, mas ela quer que reconheçam ela como mulher, mas ela não assume que ela devia ter tomado as rédeas sobre a vida dela muito antes e não ter deixado tudo por conta da irmã. Daí, a partir do momento que a irmã comete um erro, a irmã é a grande vilã. Então eu não gosto desse plot, tá? E como falei no último take, eu não me importava com o fato da gente estar falando aqui de uma extensão de um problema. Se esse plot de não gosto de você, irmã, porque você, sabe, se perpetua, tá? Então se essa é a solução pra essa situação, mas como é que ela poderia estar agindo? Ela poderia ter entendido, simplesmente ao prestar atenção na irmã dela, como a irmã dela prestava atenção nela, que a irmã dela tinha sentimentos que ela claramente não tinha, porque ela não tá sofrendo por amor. Tipo assim, ela não tá sofrendo por amor pelo Anthony não amar ela tá sofrendo pela traição e pela vergonha do que ela passou. São coisas diferentes. Então, ela queria tanto os sentimentos dela respeitado, também não tirar um minuto, assim como a mãe não tirou um minuto pra olhar pra essa irmã, que vem cuidando do tempo delas há muito tempo, que vem cuidando delas desde que o pai morreu, pra entender ou perceber o que essa irmã precisa ou sente. Então, assim, não me vem com essa conversa de coitadinha que não consigo, tá? Não consigo. E aí, assim, esse foi um episódio basicamente em volta do rolê da Lady Whistledown. A Penélope acaba escrevendo sobre a Heloise, né, manchando então a reputação dela porque ela tava indo lá, denunciando ela ir lá sozinha e tal. Então a gente vai ter uma decorrência disso no futuro. E consequentemente também que a Heloise entender que foi a Penélope, vai rolar uma certa quebra ali da relação das duas. E aí essa coisa de precisamos reconectar, precisamos inventar uma desculpa. E aí, por causa dessa situação da Lady Whistledown, acaba ninguém aparecendo lá no bairro. Aí, a gente tem aquela cena do final, que é a cena, tipo assim, eles se beijaram, daí o Anthony fica pensando nisso. E aí ele tá super atraído Eu acho que, tipo assim, o que eu vi o Anthony fazendo nesse episódio, que é tipo, ficar rondando a Kate, era o que eu gostaria de ter visto um pouco mais nessa temporada. Então agora a gente só tem um episódio pela frente, que é um episódio já de definição, porque o episódio se chama O Visconde que Me Amava, que é o nome do livro. O Anthony tá com o anel no bolso. Eles já tiveram a noite deles. Inclusive, eu queria fazer um comentário sobre isso, que eu achei bem... Tem a sensação que eu tinha uma expectativa pra essa temporada, que eu nem tinha parado pra pensar necessariamente nessa expectativa, até chegar nessa última cena.
desse episódio, que me parece que a primeira temporada de Bridgerton foi mais sensual do que essa, sabe? Eu não sei, eu tenho a sensação que as cenas de libertinagem do próprio Anthony na primeira temporada eram mais emocionantes do que as na temporada que ele é o cara que é o centro das atenções, sabe? Eu nem achei tão boa assim essa cena final do último episódio, e a não ser que eles deitem e rolem horrores no final desse último episódio. Eu acho que a primeira temporada, que a Daphne era a senhorita santa, vai ser muito mais sensual do que essa temporada. E eu não tô dizendo isso porque eu acho que precisa ter as cenas de sexo, ou porque a gente precisa ver esse tipo de cena, mas eu acho que na primeira temporada a gente tinha tido umas boas cenas sobre isso. E aí você seta um mood de que o Anthony é esse libertino, é esse cara, toda essa experiência e tal, e a Kate independente, enfim, mesmo que quer a independência dela, enfim. Mas mais do que isso, a gente não tem essa, sabe, aquele sentimento do quase, sabe? E ó, o termo que eu usei, eu falei cenas sensuais, eu nem falei cenas de sexo. Não é a mesma coisa, entendeu? A cena do passa uma mãozinha, a cena do vai pra cima, mas, né, naquela não tá rolando, a cena do levanta a saia, do tira a cena do quase, sabe? Não estou cobrando as cenas de sexo, estou cobrando as cenas de tensão sexual, de sensualidade mesmo, dentro da série. Que eu percebi ao olhar aquela cena, que eu não achei tão boa assim, no final do 7º episódio, que eu tava esperando mais disso, mas não que eu tenha, percebido até chegar naquela cena. Percebi, mas o Anthony não é um dos grandes libertinos aqui, junto com o Benedict, né? Será que a gente não devia estar vendo isso um pouco mais nessa temporada? Tô completamente de lado. Vamos ver como é que eles vão trabalhar esse último episódio, mas foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, eu senti que na outra temporada a gente teve mais cenas assim. Era uma coisa provocada pelo Duque, né? E eu acho que isso pode ser um déficit exatamente do fato de estar demorando tanto pra gente ver os dois se arrodeando de uma forma mais despudorada, sabe? Porque eles não estavam fazendo isso antes por causa do noivado dele com a irmã. Então, óbvio que ele não ia ficar fazendo isso. E aí, a partir do momento em que a gente só tem 2 episódios pra trabalhar isso, sobra muito pouco tempo pra trabalhar essa ronda que um precisa fazer ao redor do outro pra gerar essa sensação, sabe? Então foi algo que eu reparei e eu acho que é uma consequência das decisões de roteiro dessa temporada, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora. A Kate acabou de sofrer um acidente. Nesse último episódio tem que ter casamento, tem que ter reconciliação, ter tudo, sabe? Mas eu queria um tempinho pra ver esses personagens, sabe? Porque o tempo que a gente passou observando a Kate efetivamente interagindo com o Anthony da forma que pelo menos eu queria ver, foi muito pouco. 7 episódios que eu já assisti. Então, talvez a amplitude da complexidade de outros aspectos dentro da história prejudicou o desenvolvimento de certas coisas dentro do plot principal. Não sei. Vou esperar pra dar minhas conclusões, obviamente, depois de assistir o último episódio, mas por enquanto esse é meu pensamento. Várias coisas que eu acho que precisam organizar nesse último episódio. E saber que tem várias coisas que precisam ser organizadas nesse último episódio não me tranquiliza quanto o fato das coisas simples que eu quero ver. Deixa eu concluir essa minha empreitada sobre Bridgerton. Assisti o último episódio. Definitivamente esse último episódio não alcançou a expectativa que eu tinha para outros 7 episódios que não entregaram o que eu tava esperando. Vamos por partes, tá? A gente teve, então, a Kate acordando, daí teve o baile, daí teve a reconciliação e a gente teve um jump muito rápido pra casados e é isso, a gente não aproveitou nada sobre o romance da Kate e do... nada, a gente não aproveitou nada. E foi uma coisa que a gente aproveitou bastante da Daphne com o Duque. E óbvio que a gente tinha um plot ali ao redor da Daphne e do Duque que precisava mostrar o pós-casamento, mas eu acho que aqui também, de certa forma. Aí tem outra coisa. O Anthony tem o rolê de... ele tem medo... A própria cena da abelha, depois eu fiquei pensando sobre a cena da abelha, o quanto ela não refletiu, acho que o verdadeiro sentimento que tinha que estar ali era ele também não saber se ele não ia morrer, né? Porque ele tem essa coisa, ele tem esse medo no livro, não tem o eu tô doida que ele tem esse medo no livro, de que ele acha que ele pode morrer também com uma picada de abelha. E aí ficou muito como se ele só tivesse com medo da Kate morrer com a picada da abelha. Aí tem a conversa da biblioteca que fala sobre o medo dela de tempestade, e também é uma coisa que fica tipo, tá, essas coisas dos personagens foram substituídas por outras. E tem uma conversa do Anthony com a mãe, onde ele fala sobre que, na verdade, ele tem medo
que parte do medo dele. Isso me deixou extremamente intrigada, a partir do momento que eu parei pra pensar. Quando a gente termina a primeira temporada, a gente acha que a gente não vai ver o Anthony querendo amor, porque ele acha que ele tem um coração partido. E esse coração partido na segunda temporada, ele não é explorado de forma nenhuma. A gente tem, tipo, só ele jogando ali o panfletinho dela fora e foi isso. Então, assim, o Anthony não tem um coração partido. A série automaticamente transforma toda essa situação a ver com o pai dele. E ok, será ver com o pai dele, né? A morte do pai dele foi muito traumática pro Anthony. Mas tem uma conversa que ele tá sentado com a mãe dele, lá na lápide, que ele fala parte dele não querer o amor, que o que ele não quer amar alguém pra essa pessoa não amar ele de volta e consequentemente essa pessoa não sofrer quando ele morrer, que não tem nada a ver com a mensagem que a gente recebeu no fim da primeira temporada, porque não é por isso que o Anthony tá correndo contra o amor, não necessariamente parece que ele tem esse medo de morrer. E aí, no que diz respeito a Kate, a gente teve aqui uma extensão do arco do Anthony com a Edwina. O fato da Edwina não perceber sobre a Kate, da Edwina ficar brava com a Kate, ficar um episódio inteiro de rancinho e um começo do outro episódio também. Isso me deixou muito triste, porque, se eu não me engano, no livro, a Edwina é uma das primeiras pessoas a perceber que a Kate gosta do Anthony. Só que assim, eu também fiz uma outra reflexão, que é quanto dessa situação, essa minha frustração fazia parte da minha expectativa e o quanto era realmente um defeito da série, tá? Eu sempre penso nisso quando eu vou avaliar uma adaptação, gente. Especialmente quando eu preciso falar sobre ela com vocês, assim. Quanto a minha insatisfação, ela vem da minha expectativa de ver algo igual ao livro e do quanto ela vem de uma não boa execução da série. E aí eu fui ler algumas críticas de portais ou produtores de conteúdo de séries e as pessoas gostaram bastante da temporada, porque a temporada é mais dramática. Essa dramaticidade vem de ter estendido esse plot, de ter dado mais atenção pros outros problemas dos outros personagens, e tudo isso nos tirou uma coisa que pro leitor é muito precioso, que é a Kate com o Anthony. Essa temporada de Bridgerton não foi uma temporada de consolo emocional, não foi uma temporada de ai que fofinho. Tirando o primeiro episódio e o fim do último episódio, essa temporada foi dor, sofrimento e angústia. E definitivamente não era essa a minha expectativa pra assistir Bridgerton, especialmente a série na temporada que adaptava o meu livro favorito. Eu tava esperando muito, me divertir muito com esses dois, dar muita risada, ver eles brigarem, se engalfinharem, ver eles lentamente se apaixonando com muito mais tempo em tela, e definitivamente não ver essa rusga entre as irmãs. Foi isso que a gente recebeu. Não dá pra chorar sobre o leite derramado. É isso que a gente recebeu. E essa temporada, ela impacta diretamente em vários arcos de outros personagens, tá? Porque a gente teve aqui um escândalo da Heloise indo lá nas reuniões feministas. E a gente sabe que dentro do arco de Bridgerton a gente tem coisas mais escandalosas ainda pra vir, né? Então, o quanto eles vão explorar essas coisas escandalosas e qual vai ser a proporção dessas coisas, levando em consideração que aqui, tipo, ninguém foi sequer ao baile dos Bridgertons porque a Heloise foi vista lá naquela situação. A gente sabe que a gente vai ter outros personagens fazendo outras coisas aqui. E tem um livro, inclusive, que eu ainda nem li, que é o arco, se eu não me engano, é o arco do Gregory, mas que eu já tomei spoilers sobre uma das temáticas do livro. Mas eu queria ressaltar aqui o quanto, pelo menos, teve uma conversa super fofinha do Gregory com o Anthony, e o quanto o ator que eles escolheram pra fazer esse menino é a cara do ator que fez o Edmund, o pai deles. É a cara, é igualzinho, assim. É igualzinho. Eu achei muito legal. E eu acho que a gente... Eu acho que a Hyacinth não tanto, do Gregory, essa cena do Gregory eu acho que foi legal, porque eu acho que em algum momento eu reclamei que eu acho que faltava a gente ver um pouquinho dos irmãos mais novos, né? E assim, pelo andar da carruagem, me parece que a próxima temporada vai ser do Colin, tá? Com a Penélope. Eu acho o Colin, assim, eu não gosto muito. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã nem do Colin, nem do Benedict. Eu acho o Benedict divertidão e tal, mas eu não gosto do arco do livro dele, da forma como ele trata o par romântico dele, das decisões que ele toma. Não é um perfeito cavalheiro. Eu sempre vou mencionar esse negócio do livro. Mas o Colin, apesar e é a mesma coisa que o Colin é a mesma coisa, mas não. Porque eu não simpatizo com o Colin inicialmente, tá? E as pessoas ficam, ai, mas ele é fofinho, ai, mas ele não sei o que, ai, mas não sei o que lá. Eu não simpatizo com o Colin, porque o que ele faz com a Penélope não é legal, tá? Não importa o quão fofinho ele seja. Se não viu esse livro, ele não foi nem... Essa temporada ele não foi nem um pouco fofinho, né? Ele só teve aquele ato dele no final. Uma coisa que eu fiquei bastante surpresa foi o arco da
Portia. Como é que é o nome dela? Da mãe ali, a mãe Featherington. Correu o cara e disse que ia ficar com o dinheiro e falou que as filhas dela são as coisas mais importantes pra ela e que ela vai defender sempre as filhas dela. Ela, enquanto uma mulher que se mostra bastante, como é que eu vou dizer assim, desprezível em grande parte da temporada e da primeira principalmente, eu acho que foi interessante. Essa é uma temporada que inclusive ela bate bastante ela bate de forma bem mais forte nessa situação das mulheres do que a primeira, e eu acho que isso vem tanto da presença da Kate, quanto vem das inclinações da Heloise, como vem da gente ver o que a Portia precisa fazer para as filhas, como a gente vê o que a Penélope faz e de certa forma isso dá independência para ela. Eu acho que tem vários highlights aqui que mostram pra gente coisas diferentes a respeito desse assunto. E a minha conclusão... Eu adorei a cena onde toca Wrecking Ball. Várias músicas legais nessa temporada novamente, no arco instrumental. Assim, a trilha sonora é sempre muito boa. Tirando a cena lá da abelha, que eu acho que não combinou. Mas eu acho que tem muitas coisas erradas naquela cena além só da música. Mas assim, o saldo geral da temporada ficou meio agridoce pra mim, tá? Eu entendo, talvez, essa mudança de prolongar esse arco muito mais longe, a quase um ponto de não retorno. Ela pode incitar o espectador que não conhece a história, porque chegou num momento que eu fiquei assim, não é possível que o Anthony vai casar com a Divina. Não é possível. O que eles vão fazer? Eles vão matar essa menina depois? O que vai acontecer, sabe? Chegou um momento que eu quase fiquei desacreditada, sabe? A hora que ela entrou no altar e eu fiquei, gente, o que vai acontecer nesse momento? E aí, tipo, ele olhou pra Kate e eu pensei, ou ele vai desmaiar, ou finalmente a Divina vai sair correndo porta fora. Mas assim, carregar a série até o ponto de quase não virada, que pode ser um argumento narrativo muito bom para quem não leu o livro, acabou sendo uma grande decepção pros fãs do livro da Julia Quinn. Então, assim, eu termino essa temporada com um sentimento um pouco agridoce. Eu não acho que a temporada foi ruim. Eu acho que a temporada, ela é boa, mas ela não atende a expectativa dos fãs dos livros, que estavam esperando um pouco mais de lealdade, levando em consideração que a primeira temporada foi muito fiel, né? Tirando algumas ressalvas, a primeira temporada foi muito fiel. Então, é uma temporada muito mais carregada também, é uma temporada muito mais pesada do que a primeira foi. A primeira foi super leve, foi super divertida, e essa é uma temporada que tem mais conflitos. E eu não tô preparada pra uma terceira temporada do Colin, tá? Porque eu acho esse personagem sofrível. O ator dele na série também não me convence muito, que ele é muito E eu fico muito invocada do quanto a Penélope, ela praticamente perde a voz e a essência de quem ela é quando ela tá perto dele. Porque quando ela tá, tipo, conversando com a moça lá dos vestidos, quando ela é Lady Whistledown, quando ela tá sozinha, ou até às vezes quando ela tá conversando com a Heloise, ela tem uma personalidade marcante. Agora, quando ela tá só ela e o Colin, ela fica... E isso me deixa chateada, assim, porque a Penélope é uma boa personagem, né? Mas eu gostaria que quando ela chegasse perto do Colin, ela mantivesse essa personalidade dela. Porque provavelmente se ela mantivesse essa personalidade dela, ela conseguiria chamar mais atenção até dele. Outra coisa, a cena da... A gente sabe que eu não vou lembrar o nome dele, mas o ator que fez o Duke na primeira temporada não voltou, não renovou para fazer aparições na segunda temporada, tá? Porém, eu queria dizer que a Netflix foi extremamente preguiçosa. E aquela cena do suposto casamento, do quase casamento, eles podiam muito bem ter posicionado o Duke ali, ter pegado um ator que tivesse uma postura parecida com o daquele outro ator, ter feito um take de costas dele do lado da Daphne, e depois na hora que bateu de frente, que pegava a mãe e a Daphne, mostrando só, tipo, ele segurando a mão da Daphne, ou ele do lado dela, porque mostrava que ela tava do lado de alguém, não precisava ter mostrado o rosto, porque assim, é óbvio que o Duque ia estar no casamento do Visconde. Tá, é óbvio, não interessa o que esse Duque estivesse fazendo. Ele ia estar no casamento do Visconde. E foi de uma preguiça muito grande não posicionar um ator ali qualquer só pra fazer de conta que o Duque tava ali. Tá. E eu também fiquei com a sensação que a atriz que fez a atriz da Daphne, ela teve tipo 2 diárias só. Que ela aparece, sei lá, numas 5, 6 cenas. Sei lá, ela fez 5, 4, se ela fez 6, 5 dessas cenas, ela tá com o mesmo penteado. Então parece que, tipo, vamos gravar todas as cenas dessa atriz aqui, e nem vamos trocar o cabelo, e aí aqui, nessa outra cena só, nessa última cena, a gente troca o cabelo dela, que se eu não me engano, só na última cena que ela tá com o cabelo diferente. Reparei, viu, Netflix? Reparei. Então teve umas preguiças aqui.
tá? Teve umas preguiças e eu fico pensativa agora pro que virá à frente. Mas mesmo assim é uma série que eu vou buscar com certeza. Não vai ser essa mudança aqui que vai fazer eu não seguir assistindo Bridgerton, mas me doeu sim o coração enquanto fã não ter tido a Kate e o Anthony que eu estava esperando. E ter visto as duas irmãs em embate. Eu teria ganhado muito mais o público trazendo a relação dos dois pra cima da tela. Eu comentei isso, acho que no fim do 7º episódio, que eu senti falta das cenas sensuais. Inclusive eu vi uma montagem, uma dessas fancam aí no Twitter, que tinha várias cenas do Anthony sem camisa, o Anthony deitado na cama, o Anthony não sei o quê. E são todas da primeira temporada. E aí na segunda temporada o Anthony não. O grande libertino Bridgerton, junto com o Benedict, né? Não. E aí teve uma parte do arco do Benedict também da primeira temporada que foi deixado de lado, né? O rolê do pintor e do que ele olha lá e enxerga lá, do que ele vê lá quando ele tá cruzando pelos quartos. Então foi deixado de lado, foi esquecido. Vai trazer à tona só quando for o Benedict. E agora, quando foi o Anthony, eles esqueceram umas coisas da primeira temporada pra trabalhar aqui na segunda. Então não sei, tá, galera? Então é isso, galera. Esse é o meu review da segunda temporada. Eu tava esperando um pouco mais, mas vamos ter em mente que quem não leu o livro e não estava esperando algo, gostou bastante da temporada também. Então não é que a temporada tá ruim, ela só não atendeu as expectativas dos leitores. E ao mesmo tempo que parece que não tá nada bem, tá tudo bem sim. Conta aqui embaixo como foi a sua experiência, se você gostou, quais foram os highlights pra vocês na temporada. Benedict chapado, com certeza foi um highlight. A rainha e suas dorgas também, porque no último episódio ela tava lá na droguinha dela. A cena do baile do Wrecking Ball e a rainha dizendo, não, fui eu que recalculei a rota, também achei bem divertida. O primeiro encontro do Anthony com a Kate, deles andando no cavalo, é muito legal. Então a gente tem umas cenas legais, mas assim, eu acho que alguns momentos mais icônicos da temporada acabaram ficando a desejar, e especialmente o plot que a gente tava esperando muito ver. Se você é novo por aqui, inscreve aqui no canal, deixe seu joinha pra ajudar com a divulgação, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!